Estamos de volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de puericultura ou cuidados com o bebê, cuidados com a criança, até a adolescência. E chegaram algumas perguntas, vou fazer o seguinte, eu vou passar as perguntas que chegaram de casa, depois a gente continua aqui para dar preferência para a turma que participou. O Danilo, do Bar Cachoeirinha, ele diz o seguinte: a partir de quanto tempo os pais já podem sair de casa, viajar com o recém-nascido? Ou seja, ele está muito preocupado com os anticorpos suficientes do bebê, entendeu? Quando que ele tem anticorpos suficientes ou não, ou a partir de qual idade seria indicado isso? Quem poderia responder? Vamos, doutora Vânia. Os anticorpos da criança, eles são vindos da mãe. Através do leite mesmo? Não, na gestação ela passa a maioria dos anticorpos do bebê de todas as doenças que ela teve e de algumas vacinas que ela tomou. É importante, inclusive, lembrar nessa época das gestantes tomarem a vacina de gripe, porque ela vai prevenir no bebê dela os primeiros 6 meses de vida do bebê, onde ele ainda não tomou a vacina de gripe. A vacina contra a coqueluche, a vacina contra a hepatite da mãe, B. A mãe foi imunizada, os anticorpos que a mãe tem vão pelo leite? Vão pela placenta. Pela placenta. Esses anticorpos, eles têm uma vida mais ou menos uns 6 meses. Então, nesses primeiros 6 meses, o bebê tem uma proteção muito grande de anticorpos maternos, associado aos anticorpos passados pelo leite da mãe. Então, essa proteção de doença, ela acontece, mas não é para tudo. Entendi. Então, é uma idade em que a gente deve evitar contato. Até esses primeiros 6 meses? Não, nos primeiros anos de vida. Na realidade, esses anticorpos, eles do bebê vão ser começados a formar, vão adquirir capacidade de defesa até 6 anos de idade. Entendo. Então, a criança adoece muito até 6 anos de idade, depois ela para de adoecer. Então, nesse período, evitar aglomeração, evitar contato com pessoas doentes, apesar de saber que essa mãe protegeu o seu bebê e continua protegendo através do aleitamento materno. Isso não impede de viajar, de visitar a avó, de passear numa pracinha, num lugar aberto. Certo. Outra pergunta aqui é do Adão, do Bar 1º de Maio. Ele pergunta: é normal um bebê de 2 meses de idade ficar muito agitado à noite, tanto dormindo quanto acordado? Isso, o que poderia ser? Será que é fome? Nossa, pergunta, vamos lá, cabeluda. Tanta coisa. Para isso existe a consulta de puericultura, né? Porque aí o pediatra vai começar a investigar. Vai ver se a criança está ganhando peso suficiente, se a criança golfa. Volta, se está tendo refluxo, né? Se volta o leite. Se essa criança, ela está ficando muito aquecida, se ela não está ficando aquecida, como é que é a posição que os pais colocam. Se por acaso essa criança não é muito excitada antes de deitar, porque os pais chegam, outras pessoas chegam, querem brincar com a criança, né? E aquele cuidado do sono, que a criança, de preferência, ela deve dormir naquele cômodo que ela vai ficar. É como se tivesse um ritual, a criança toma banho, troca de roupa, vai preparando para dormir. Então, a criança, às vezes, está numa sala de televisão, um ruído intenso, os pais chegam agitados, querem brincar, né? Aí a criança fica excitada e custa a conciliar o sono. Então, mais uma vez, é tranquilidade, analisar o que está acontecendo, buscar a ajuda do pediatra. E criar até um hábito do sono também, né? Assim como tem o hábito da alimentação, o hábito do sono, do horário, né? Isso. Você falou nunca na televisão, né? Sempre no quarto próprio, né? Eu tinha, antes de finalizar aqui o nosso bloco anterior, a gente estava falando de amamentação, de aleitamento, e eu perguntei se a mãe que está amamentando, ela precisa de suplementos ou de vitaminas durante esse período do aleitamento. É necessário complementar alguma coisa, doutora Andréia? Então, a princípio não, né? Isso depende um pouco do estado da mãe antes do nascimento do bebê, durante a gestação. Se essa mãe tinha uma anemia em tratamento, tem que terminar o tratamento, alguma deficiência, alguma hipovitaminose. O importante é que a mãe se alimente bem. A mãe lembre que ela está se alimentando e se hidratando por ela e pelo neném. A mãe tem que tomar muito líquido e se alimentar bem, porque ela está produzindo leite que vai alimentar o seu bebê. Certo. Pode falar. Só tem uma coisinha que é importante. A mãe toma ácido fólico. Então, a gestante,
Até antes, né? Isso, ela precisa tomar ácido fólico para prevenir, né, uma lesão do sistema nervoso, que seria permanência, uma abertura da coluna vertebral, né, e a criança tendo uma meningocele, um meningomielocele. A gente já fez aqui programas, inclusive, com o pré-natal mesmo, e os médicos dizendo que, os ginecologistas dizendo que essa consulta deveria ser antes até dos pais se programarem, quando eles estão programando para ter filho, antes mesmo da gravidez, eles já terem essa consulta exatamente para esse tipo de coisa, já começar a tomar o ácido fólico antes mesmo seriam os 3 gestação. meses antes da 3 meses gestação antes. E os 3 primeiros meses de gestação. Tá. Uma outra coisa que a gente tinha comentado aqui, durante o intervalo a gente continuou conversando. E uma coisa que a doutora Margarida tinha citado é com relação a alguns déficits que podem ser notados nesses exames de puericultura, doutora Margarida. No acompanhamento que o pediatra vai fazendo, a mãe traz relatos, às vezes outras pessoas também que estão acompanhando a criança, os cuidadores trazem, e ele observa. A criança não faz um contato visual, a criança não atende a uma conversa, a uma solicitação, então ela pode ter um déficit auditivo e um déficit visual. Então é importante, por exemplo, a criança que só olha um ponto luminoso, ela tem dificuldade, precisa de aproximar muitos objetos para ela tocar, ela para rolar, para engatinhar, para andar, ela tem dificuldade, às vezes ela não está enxergando bem. Então, neste momento... É porque ainda não tem o oftalmologista, o próprio otorrino, ele ainda não faz parte dessa vida. É o petiatra, então, nessas consultas, é que vai detectar as alterações para encaminhar quando necessário. Nessa hora que a multiprofissional, disciplinar. E multidisciplinar entra, o grupo multidisciplinar entra e ajuda, né? Certo. Uma outra coisa que vocês citaram era sobre o sono e sobre a saúde bucal. E a gente entende, saúde bucal depois que os dentes nasceram ou não, a partir do momento que amamentou, é necessário fazer uma limpeza das gengivas ou não? Como isso acontece? A limpeza da boca, ela é obrigatória a partir da hora que haja outros alimentos que não leite e a erupção dentária. Na fase de aleitamento materno exclusivo, é um alimento natural. Dificilmente vai acontecer uma flora bacteriana inadequada pela própria característica do leite materno de anticorpos que vão prevenir essas bactérias de ficarem na boquinha do neném. Essa limpeza é feita só com água, tá? Não há necessidade de pasta dental. Algodão, gaze. Uma gaze, mas sem muito cuidado para não dar nenhum reflexo de vômito. Né? Porque dá, né? Às vezes, né? Passa o dedo. E importante nos primeiro mês de vida em que essa criança está adaptando ao seio, é uma fase em que a gente deve evitar essas invasões, essas intervenções nessa boquinha do bebê. Tá certo. E fazendo parte do cuidado com a saúde bucal, então o leite materno é o melhor alimento para o neném e evitar a introdução precoce dos açúcares, né? Dos doces, deixar para mais tarde. O que você chama de precoce, doutora Andréia? A gente vê a criança, às vezes, iniciando com alimentação complementar e já recebendo biscoito doce, com recheio, no primeiro ano de vida ainda. Então, não precisa. Quando a gente vai dar um biscoito para o neném, é sem recheio, que não seja doce, na época certa. E falando principalmente das guloseimas, né? Retardar até enquanto se segurar. E outra coisa, às vezes quando está introduzindo fruta, que o bebê ainda não acostumou, a criança não acostumou, às vezes cospe, vou melhorar, vou pôr um melzinho para adoçar. O mel a criança pode? Somente após o primeiro ano de vida. Né? Por causa da toxina botulínica com risco de infecção para esse bebê. O açúcar não é necessário, a frutose da própria a fruta tem um açúcar. E a questão do paladar é hábito. Se você habituar com gosto doce, esse hábito vai persistir.
E aí, quando tiver maior, vai sentir querer necessidade emagrecer, não vai conseguir ficar sem necessidade doce. de adoçar tudo, né? Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaríamos de agradecer a presença e a participação de vocês, esclarecendo dúvidas que são tão frequentes nesse início de vida em conjunto, né? Você começar a entender o que uma pessoa que não fala está querendo dizer. Então, muito obrigada pela presença e participação de vocês. Estamos chegando ao final do programa, mas eu gostaria de falar novamente da campanha Faço Parte. E falei hoje sobre a Praça das Famílias, você conhece? A Catedral Cristo Rei terá uma praça especialmente dedicada à família. E no espaço será possível realizar celebrações como a Missa da Unidade, Torcida de Deus e muitos outros encontros que vão reunir o povo de Deus. A Praça das Famílias terá ao seu redor um grande terço, no qual será possível rezar com os amigos, com o grupo de terço e com a família, ofertando à Nossa Senhora os mistérios do Rosário. A previsão é de que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte desse importante projeto e tenha o seu nome ou de seus familiares eternizado em uma das contas do Terço das Famílias. Ligue 3209-3559 em horário comercial ou acesse catedralcristorei.com.br e faça parte você também. O Pensa Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às 5 da tarde e sexta ao meio-dia e também pelo nosso site a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia, eu espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense saúde sempre!